Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, o seu trabalho, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando para que Deus ele venha do nosso pouco fazendo muito. Deus, ele vai entrar com um aumento. Ele vai fazer uma multiplicação. Ele vai pegar o seu pouco e do seu pouco ele vai fazer muito. É isso que Deus vai fazer. Deus ele vai fazer um milagre, ele vai trazer aumento, ele vai trazer multiplicação, tá? Eu não sei o que Deus ele tá vendo quando ele olha para a sua vida, que ele pensa assim, olha, isso aqui precisa aumentar. Às vezes ele tá vendo você com pouca força para fazer alguma coisa. Às vezes ele tá vendo você fazendo alguma coisa, mas está tão sem alegria, tá tão sem ânimo, sabe? E aí ele fala, ela tá fazendo bem, mas está com tão pouca alegria, com tão pouco ânimo, tá tão abatido. E aí ele fala, eu vou aumentar essa alegria, eu vou aumentar esse ânimo, eu vou aumentar essa força física, eu vou aumentar os recursos. Às vezes ele tá olhando, olha, tá pouquinho, então eu vou aumentar. Então, é um aumento, uma multiplicação que Deus, tá? Não é uma área específica, Deus não mostrou algo específico, então ele vai fazer na vida de cada um de nós aquilo que ele sabe que precisa aumentar. Nós vamos orar segundo a vontade do Senhor e ele vai aumentar na nossa vida aquilo que ele sabe que precisa aumentar, tá bom? A palavra que nós vamos ler está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Certo dia, a mulher de uns discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Até aqui, meus queridos irmãos, olha isso, que coisa linda que Deus fez. A mulher, viúva, já tinha perdido o marido, agora, por causa de um credor, por causa de dívidas, ela ia perder os filhos. Ela tinha perdido o marido e estava prestes a perder os filhos. Ela era pobre, ela não tinha como pagar as dívidas e os filhos seriam vendidos, eles seriam usados para pagar as dívidas. Ela não tinha de onde tirar. Ela estava numa situação complicada, onde aquilo que ela precisava naturalmente não estava chegando nas mãos dela. Ninguém bateu na porta daquela mulher. Talvez tinha ali pessoas que soubessem da situação dela. Eu penso que às vezes ao redor dela, né, poderia ter gente que não tinha condição para ajudar. Na maioria das pessoas, às vezes a maioria das pessoas não tinham a condição para ajudar. Talvez alguns poucos tinham. Nós passamos, irmãos, por situações onde muitas vezes a gente vê que a gente está numa situação complicada e muitas vezes acontece assim, quem quer ajudar não tem como ajudar e quem pode ajudar não quer ajudar. Quem já passou por isso sabe. Às vezes a gente está em situações aonde
A gente está em algum tipo de aperto, com alguma necessidade, aflito, com medo, sabe? Pensando, dessa eu não passo. Que situação é essa? Que pesadelo é esse que eu estou vivendo? Porque essa mulher estava vivendo um pesadelo. Ela não ia perder o sofá da casa dela. Ela não ia perder um móvel da casa dela. Ela ia perder os filhos dela. Os filhos que ela amava. Já tinha perdido o marido. Agora ia perder os filhos. Ela ia perder praticamente tudo que ela tinha. Com certeza que ela era uma mulher que amava os filhos, porque ela deu importância para o que estava acontecendo. Então eu imagino, irmãos, que ao redor dela devia ter pessoas que queriam ajudar, mas não podiam. E certamente também devia ter quem podia e não queria. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Onde a gente tem pessoas próximas a nós que torcem por nós. Que se pudessem, nos ajudariam nas nossas dificuldades. Mas às vezes a situação delas está pior do que a nossa. Às vezes está tão ruim quanto a nossa. Às vezes a pessoa quer, mas não tem como. E muitas vezes a gente vê o contrário. Quem pode, se negando. Quem tem condição de ajudar, se recusando a ajudar. Por inveja, por maldade, por picuinha. O fato é que essa mulher estava diante de uma situação que não tinha como ela sair dela. E há muitas vezes assim que Deus olha para mim, olha para você. A gente diante de situações que não tem como a gente sair delas. Deus, ele olha para o que está nas nossas mãos, para um problema que está diante de nós. Sabe que a gente precisa matar aquele leão, que a gente precisa matar aquele urso, mas não tem a força. É às vezes uma dívida que a pessoa não tem como pagar. É um problema que ela está enfrentando com alguém e aquela pessoa às vezes exerce um domínio muito grande sobre ela, um poder às vezes sobre alguém e usa coloca alguém contra ela onde ela não consegue, ela não tem força para lidar com aquilo ali. Então ela fica subjugada diante daquela situação. Uma pessoa poderosa, às vezes, influenciando alguém contra ela, uma pessoa poderosa prejudicando ela. Está diante de um problema, de uma dificuldade que não tem como resolver, diante de uma enfermidade que não retrocede, que não sai. Às vezes pode fazer um tratamento e o tratamento não funciona. Pode precisar de fazer algo e não tem a força para fazer. Aquela mulher precisava de uma força que ela não tinha. Qual que era a força que ela precisava? Dinheiro. Dinheiro é um tipo de força. Ela não tinha de onde tirar aquela força que ela precisava. Ela não tinha de onde tirar aquele dinheiro que ela precisava para pagar a dívida que o marido deixou. Era uma situação que, se ela tivesse com certeza alguma coisa para vender, ela teria vendido. Mas às vezes Deus vê a gente assim, irmãos, diante de situações que a gente pensa, meu Deus, isso não pode ficar assim. Isso não pode terminar assim. É assim que vai terminar? É assim que vai acabar? Eu vou perder os meus filhos? Vai ser desse jeito então? Aquela mulher, ela fez a única coisa que ela podia fazer. Ela foi até o profeta, que o marido dela servia, pedir ajuda. Só que o profeta também não podia fazer nada por ela. Ele também não tinha. O que eu posso fazer para te ajudar? Ele também não tinha. Ela precisava de dinheiro para pagar as dívidas. E ele certamente não estava lá, não tinha lá bolsas cheias de moedas de ouro para poder dar para ela pagar a dívida. Mas ele perguntou para ela, o que você tem? Ela falou, não tenho nada. Ou seja, ela não tinha o que vender. Ela não tinha o que se desfazer para pagar aquilo ali. Ela literalmente olhava e falava, olha, para resolver isso aqui, eu não tenho nada. Eu quero resolver. Eu quero ir. Eu quero fazer. Eu quero conseguir. Mas diante de mim, nas minhas mãos, aquilo que eu posso fazer, não tem nada que eu possa fazer. Aquela mulher entendia isso, ela falou, eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. A única coisa que
eu não tenho nada. Mas ela vasculhou, veio à memória a vasilha de azeite. E o que o profeta falou? Vai para sua casa, vai pedir para a vizinhança vasilhas emprestadas. Irmãos, observa isso. O profeta não falou assim com ela, vai para casa e vai lá nos seus vizinhos e fala para eles que você tá com essa dificuldade, você tá com essas dívidas. Então, conta lá para os seus vizinhos que você tá com as dívidas, pede para eles vasilhas. Eu vou te dar uma instrução. Você vai lá para sua casa, vai pedir vasilhas para os seus vizinhos, conta para os seus vizinhos todos da sua dificuldade, fala que um azeite vai multiplicar aí, sabe? E depois, veja bem, Eliseu foi falando para ela o que ela tinha que fazer, mas olha o que Eliseu foi falando. Peça vasilhas, muitas. Peça muitas para os seus vizinhos. Então, as pessoas ao redor dela, as pessoas que estavam ali diante, né, aquilo que ela podia fazer, as pessoas que ela podia ir até elas para pedir vasilhas, ela ia pedir. Mas Eliseu não mandou ela contar o que ela ia fazer com as vasilhas. Ela tinha um pouco de azeite. Eliseu sabia que Deus ia multiplicar aquele pouco. Quando Eliseu mandou ela pedir muitas vasilhas, eu acredito que ela não deve ter entendido. Eu fico pensando assim, o que será que ela entendeu? Talvez se fosse eu, não teria pensado que isso ia acontecer. Eliseu falou com ela, vai, peça muitas vasilhas. Vai para sua casa, fecha a porta com seus filhos e aí lá você entorna o azeite. Então eu fico pensando, o que será que essa mulher pensou? Eu teria ficado pensando, o que vai acontecer? Para que eu vou fazer isso se fosse eu? Eu ia ficar fazendo 1000 perguntas para Deus. Senhor, mas para quê? Senhor, eu ia fazer, mas eu ia ficar pensando o que ia acontecer. Mas eu acho que eu não pensaria que aquilo que aconteceu, aconteceria. Mas, irmãos, a gente tem que observar que Eliseu falou para ela pedir as vasilhas emprestadas. Ela ia pedir ajuda naquilo que ela precisava de ajuda com relação às vasilhas. Mas ele não mandou ela contar o que ela ia fazer. Ele não mandou ela falar que ela ia derramar azeite nas vasilhas para o azeite multiplicar. Irmãos, eu penso assim, porque infelizmente é a realidade. Imagina que ela tivesse batido, imagina que ela tenha batido em 20 portas, as pessoas ali próximas a ela. Eu fico imaginando das 20, imagina 20 portas, das 20. Imagina na rua dela, imagina que é você na sua rua, ou você no seu ambiente de trabalho, você na sua parentela. Imagina que Eliseu fale assim com você, olha, Deus vai multiplicar o seu pouco, mas você precisa pedir vasilhas. Imagina você chegar lá na sua parentela e falar assim, gente, eu tô com muito pouco dinheiro, eu tô com muita pouca força, e eu eu tô com muita falta de sabedoria, com muita pouca sabedoria para resolver esse problema. Eu não tô sabendo resolver esse problema aqui, mas Deus falou que era para eu pedir para vocês vasilhas, porque cada vasilha suas aí, eu vou entornar do pouquinho que eu tenho e vai multiplicar. Imagina você talvez chegando no seu ambiente de trabalho, no meio da sua parentela, na sua igreja, na sua vizinhança, e falando assim, então, gente, eu preciso que vocês me deem vasilhas emprestadas. Gente, fica tranquilo, eu vou devolver. É porque eu tô numa situação complicada. Tô podendo perder meus filhos, sabe? Eu tô com dívidas muito altas e eu vou perder meus filhos porque não tem como eu pagar. Mas eu preciso que vocês... Eu não tô pedindo dinheiro para vocês, não. Eu tô pedindo só vasilhas. Porque Deus vai multiplicar para mim. Mas vai cair para mim aí na vasilha de vocês. Eu só vou usar vasilhas suas como recipiente. Eu vou vender o que vai cair nela e vou pagar minhas dívidas e vou viver do que sobrar. Eu fico pensando, imagina se ela tivesse feito assim. Quantas de 20 vasilhas, quantas será que ela teria levado para casa? Se você chegar no seu trabalho e estiver precisando de 20 vasilhas para Deus multiplicar o seu pouco, se você chegar e pedir 20 vasilhas, sem falar o motivo, provavelmente
você vai levar as 20 vasilhas. Agora, se você, pedindo emprestado. Agora, se você chegar a anunciar o que vai acontecer, anunciar a sua bênção, provavelmente você vai levar 1, 2 ou 3. Se levar 3. Se levar 3. Tem ambientes, irmãos, que Deus sabe que a gente não leva 1. A gente sai de mão vazia. Ah, vai usar da minha vasilha para multiplicar na vida dela? Eu vou continuar aqui, desse jeito. E ela vai usar da minha vasilha para poder multiplicar na vida dela? Ela vai pagar as dívidas dela e eu vou ficar com a minha? Ela vai melhorar a casa dela e eu vou ficar com a minha ruim? Ela vai resolver o problema dela e eu vou ficar sem resolver o meu? Irmãos, Eliseu não mandou a mulher contar. Ele mandou ela pedir vasilhas emprestadas. Então, irmãos, Deus quer multiplicar na minha vida? Quer. E na sua? Quer também. Ele quer ajudar a gente a resolver os nossos problemas? Quer. Os meus, os seus. Ele quer fazer milagres na minha vida e na sua? Quer também. Mas qual que é o segredo aqui? O que a gente tem que entender disso aqui? Eliseu não mandou ela contar para que eram as vasilhas. Eliseu mandou ela entrar em casa com as vasilhas, com os filhos e fazer o quê? Fechar as portas. Quando Deus te der a estratégia, fecha a porta. Quando Deus te der a direção, fecha a porta. Quando Deus falar onde você tem que ir, fecha a porta. Quando Deus falar para você o que Ele vai fazer, fecha a porta. Vai fazer o que Deus te mandou fazer sem fazer anúncio. Vai aonde Deus te mandou ir sem fazer anúncio. Usa a estratégia que Deus te deu sem fazer anúncio. Por quê? Você vai levantar oposição. Você vai levantar um peso que vai impedir o seu azeite de fluir. Irmãos, aquela mulher, ela deu passos de fé. Ela obedeceu aquilo que o profeta falou. Olha isso. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Eliseu não mandou ela contar para que eram as vasilhas. Eliseu mandou ela entrar em casa com os filhos e fechar a porta. É de porta fechada. É de porta fechada. Deus vai te dar a instrução no seu oculto e no seu escondido, mas é com a porta fechada que você vai fazer aquilo que Ele mandou você fazer, não é de porta aberta. Você não vai sair anunciando o que é para você fazer antes de você fazer. Deus vai falar, você vai fazer, vai contemplar o resultado, vai ter sabedoria para usufruir daquilo que Deus te deu. Quando a mulher viu o azeite com as vasilhas cheias, ela não foi para a vizinhança chamar todo mundo. Gente, vem aqui, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Olha o que Deus fez. Imagina o arrependimento da maioria dos vizinhos. Se eu não tivesse emprestado a vasilha, ela não teria esse tanto aí. Imagina a maioria dos vizinhos olhando se tivesse acontecido assim. Irmãos, o ser humano, infelizmente, é carregado de inveja. O mal olhado, a inveja, ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. Se você acha que isso é um engano que está saindo da minha boca, se você acha que isso é mentira, basta orar. Fala, Senhor, se eu tivesse aqui no lugar dessa mulher, fosse hoje a minha realidade, dessas 20 vasilhas, quantas eu teria vindo para minha casa se eu tivesse contado para que era? Se eu tivesse chamado para ver, quantos teriam arrependido de ter me emprestado a vasilha depois que visse a minha abundância? Irmãos, a nossa abundância incomoda. A multiplicação de Deus na nossa vida incomoda. Deus vai multiplicar, mas Ele quer que você entenda que não é para você fazer o contrário do que essa mulher fez. Ela teve sabedoria. O azeite multiplicou? Multiplicou. Mas quando o azeite multiplicou, ela não foi chamar os vizinhos para ver a multiplicação. Ela foi fazer aquilo que ela tinha que fazer com o azeite. Ela foi até o profeta e ele falou o que com ela? Agora você vai vender e vai viver do que sobrar. Aquela mulher, ela agiu com maturidade. Ela
usou as vasilhas, mas ela não era obrigada, porque ela estava ali no meio, ela ia precisar das vasilhas, ela não era obrigada a contar o que ela ia fazer com elas. Ela não era obrigada a mostrar o resultado daquilo. Irmãos, a gente tem que observar nos detalhes das coisas. Eliseu falou para ela, peça muitas, mas depois você vai para sua casa e fecha a porta. Deus vai multiplicar, mas quando Deus multiplicar, tenha sabedoria. Se é um recurso que Deus vai fazer chegar na sua vida, vai fazer aumentar, quando ele aumentar, não fala que aumentou. Se Deus abrir uma porta a mais para você, se Deus trouxer clientes a mais para você, não vai ao seu redor falar o que aumentou, falar do seu crescimento, falar da sua multiplicação, a não ser que você queira ver minguando. A hora que Deus te der a força para você voltar a fazer aquilo que você tinha perdido a força para fazer, não vai contar de novo para quem você tinha contado. Da outra vez que você começou, perdeu a força e parou. Quando você voltar a fazer, quando Deus multiplicar a sua força, não vai lá contar de novo. Não vai lá contar de novo que você voltou a fazer. Não vai lá contar que o azeite correu, que o azeite que era pouquinho, Deus multiplicou. Esteja disponível, porque Deus precisa que a gente esteja o quê? Disponível. Aquela mulher, ela se disponibilizou a ir buscar as vasilhas e a fazer o que o profeta pediu. E ela viu a multiplicação. Mas quando a multiplicação aconteceu, quando o aumento chegou, ela foi fazer o que ela tinha que fazer. Ela agiu com sabedoria. Você precisa entender que o azeite vai multiplicar, mas é no secreto, é no oculto e no escondido. Você vai fazer o que você tem que fazer. Ah, mas o que eu faço todo mundo vê. Mas você não tem que falar. Se você não falou, então pronto. Você vai fazer calado. Você vai, aquilo que Deus está te pedindo para entregar, aquilo que Deus está vendo que é pouco e que Ele vai aumentar, você vai usar o pouquinho que você tem para fazer o que você pode. E quando Deus multiplicar, você não vai falar da multiplicação. Eliseu não mandou ela falar da multiplicação. Eliseu mandou ela ir vender o azeite e viver do resto. Quem estava ao redor ia contemplar a mudança, as melhorias e o milagre. Mas ela já tinha o que feito? Ela já tinha pago as dívidas, ela já tinha resolvido o problema e agora ela já estava se virando, sabe, movendo o que tinha que mover com o que sobrou. Entende? Ia chegar uma hora que as pessoas iam saber. Mas no tempo certo. Mas enquanto ela estava lá virando os potes, enquanto o azeite estava multiplicando, multiplicou de portas fechadas. Quando o azeite multiplicou, ela teve sabedoria e fez o que era certo. Não desperdiça o azeite que Deus vai multiplicar. Você vai ver Deus multiplicando. Você vai ver Deus aumentando. Você vai usar o pouco que você tem. Você vai utilizar o pouco que você tem, fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer em silêncio, de portas fechadas, no oculto e no escondido. E quando multiplicar, quando crescer, quando aumentar, você vai ter sabedoria para utilizar esse aumento sem fazer alarde, sem fazer propaganda. A não ser que você queira ver a botija de azeite, ver o azeite escorrendo pelo chão. A não ser que você queira ver um vento contrário batendo aí dentro da sua casa e os potes de azeite que eram para ser vendidos derramando pelo chão. Aí vai ter que chorar o leite derramado. Por quê? Porque não obedeceu. O que era para resolver um problema foi para o ralo. Pagou as dívidas. O que era para sobreviver com o que sobrasse, o inimigo entra e arruma, sabe? Derruba, entra com o vento, derruba. Aí tava lá os vidros de azeite que sobrou. O inimigo entra e derruba tudo. Azeite, irmãos, não é para ser desperdiçado. O recurso que põe na sua mão não é para ser desperdiçado. O recurso que Deus põe na sua mão, a força que Deus te dá, a porta que Deus abre para você. O azeite de Deus na nossa vida não é para ser desperdiçado, é para ser usado da maneira correta. Deus multiplica. Deus multiplica, mas a gente precisa ter sabedoria para lidar com a multiplicação. Porque senão sabe o que a gente vai arrumar?
é multiplicar problema. Senão a gente multiplica problema. Ao invés de receber a solução, a gente multiplica problema. Você vai ver Deus aumentando, Deus multiplicando, Deus trazendo algum aumento. Mas entenda, guarda isso, é em silêncio. Pensa que tem coisas que se você falar, você vai deixar de receber. Se aquela mulher tivesse falado, talvez ela não teria recebido. Não estou falando que é 20, é só para a gente ter esse entendimento. Se ela tivesse falado para que eram as vasilhas, talvez ela não teria recebido vasilhas de ninguém. Se ela tivesse mostrado o azeite lá, as vasilhas cheias, muitos teriam se arrependido. Para que eu fui emprestar? Para que eu fui emprestar? Para que eu fui ajudar? Que se eu soubesse que era para trazer melhoria, eu não teria feito. Então, é você e Deus. É quem? É você e Deus. É quem mesmo? É você e Deus. De porta aberta? Não. De porta fechada. De boca aberta? Não, de boca fechada. E utilizando da multiplicação com sabedoria. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos sabedoria e força. Senhor, eu não sei qual é o azeite, qual é a força que o Senhor vai multiplicar na vida dessa pessoa. Eu não sei se é recursos que o Senhor vai aumentar, recursos financeiros, se é ajuda, o Senhor vai colocar mais pessoas para ajudar ela. Se é, às vezes, Pai, uma clientela, clientes novos que o Senhor vai trazer. Se é alguma porta nova, portas novas que o Senhor vai abrir, colocar ela para voltar a fazer algo que ela tinha começado e parado. Pai, eu não sei o que o Senhor vai aumentar aí, o que o Senhor vai multiplicar, o que está pouquinho, mas ela vai ver o Senhor aumentando, para que esse aumento faça diferença, resolva um problema, para que esse aumento, meu Pai, ele traga um novo tempo, um tempo de rompimento maior, de crescimento maior na vida dela. Mas, Pai, dá para essa pessoa, dá para cada filho teu aqui, Senhor, prudência e força para ficar em silêncio, porque, Pai, eu sei que o inimigo, ele trabalha para abrir a nossa boca, para fazer a nossa língua ser solta, para fazer a gente contar o que a gente não deveria contar. O Senhor sabe, Pai, por que o Senhor nos pede silêncio? O Senhor sabe que a maldade ao nosso redor é muito grande, a torcida ao nosso redor é muito grande. Infelizmente, essa é uma verdade que nós temos que ter maturidade para lidar com ela. Não é ficar com raiva, mas é saber que o inimigo, ele trabalha. Ele se opõe aos planos, aos projetos do Senhor. Ele se opõe às melhorias do Senhor na nossa vida, e para isso ele também usa pessoas. Pai, eu oro para que nenhuma área da vida dessa pessoa fique minguada. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, tudo que está minguado, tudo que está seco, tudo que está pouco, tudo que está escasso. Pai, eu oro para que o Senhor venha ajudando filhos aqui que estão endividados a saírem das dívidas, Pai. Em nome de Jesus, multiplica o azeite dessa pessoa que está pouco. O que ela precisa, Pai, é muito mais do que o que está nas mãos dela, multiplica. Mas, Senhor, mostra para ela que ela precisa fazer aquilo que o Senhor pede em silêncio, sem ficar fazendo propaganda, sem ficar falando. E quando ela vê a multiplicação acontecendo, ela precisa ter sabedoria para lidar com a multiplicação, porque senão aquilo que era para resolver um problema vai por água abaixo. Aquilo que era para trazer um avanço, um crescimento, uma melhoria, vai por água abaixo, é desperdiçado. O Senhor não nos dá nada para a gente desperdiçar, mas a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de prudência, ela muitas vezes, Pai, traz um ralo para a nossa vida. Fecha os ralos, Senhor. Eu oro para que os ralos na vida dessa pessoa sejam fechados. Ajuda ela a ficar de boca fechada. Ajuda ela a não falar. Revela para ela a verdade do coração, verdade que está em corações de pessoas próximas a ela, Pai. Quantas vasilhas será que de 20? Quantas será que ela teria voltado para casa se as pessoas soubessem para que era aquilo? Se elas tivessem visto as vasilhas cheias, quantos será, Pai, que teriam se arrependido de ter ajudado? O Senhor conhece a maldade no coração do homem, Pai, e o Senhor quer nos livrar do peso da inveja, do peso do ciúme. O Senhor quer nos livrar do peso do mal olhado, das coisas ruins que vêm contra as coisas boas que o Senhor deseja fazer para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro para que essa pessoa, meu Pai, ela tenha força para ficar de boca fechada. Ela tenha força, meu Pai, para não fazer o que ela não deve fazer, não falar o que ela não deve falar, não ir aonde ela não deve ir.
Eu oro para que ela tenha força de te obedecer, se disponibilizar a te obedecer como essa mulher aqui, Pai. E a ver o azeite multiplicando e depois que ela vê a multiplicação, ela utilizar daquela multiplicação com sabedoria. Nos dê força e sabedoria, Pai. Força para ficar em silêncio, Senhor, e sabedoria para contemplar, utilizar da multiplicação, desfrutar da multiplicação sem ficar fazendo propaganda, com sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo multiplicação, aumento do Senhor, chegando no que dessa pessoa o Senhor sabe que está pouco. Eu não sei o que é que o Senhor está vendo que está pouco, que está na hora do Senhor aumentar. Que o Senhor venha aumentando e ela utilize com sabedoria desse aumento, para que não haja retrocesso, para que ela não ande para trás, para que ela não volte para trás, para que ela consiga conseguir, para que ela consiga romper e avançar na tua vontade. Que o Senhor venha ajudando os teus filhos a saírem de dívidas, Pai, a solucionarem problemas que não tem como eles solucionarem. Que o Senhor venha enviando os teus anjos sobre a face dessa terra, liberando bênçãos especiais sobre a vida de pessoas aqui, Pai. Sobre a saúde, sobre a vida financeira, sobre casamentos. Que o Senhor venha abrindo portas, Pai, abrindo caminhos, tirando todo o mal do caminho, jogando por terra toda a falta, toda a miséria, toda a escassez. E entra, Senhor, com abundância, com a multiplicação. Envia o anjo com abundância, envia o anjo com a multiplicação, com o aumento, Pai. E nos dê força e sabedoria. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Receba o aumento, a multiplicação do Senhor. Deus te abençoe.